Têm sido muitos os testemunhos partilhados neste segundo dia da Portugal Digital Summit. Esta manhã já confirmamos que os portugueses e os empresários portugueses se souberam reinventar em tempos de crise. Falámos também da importância de não esquecermos os consumidores e de apostarmos na literacia digital. Falámos de projetos implementados pelo Governo, que tem obviamente de dar aqui uma mão importante nesta fase de transição das empresas, da importância também de criar empresas de raiz, de alcance global, ou seja, empresas que a partir do momento em que nascem têm esta noção de que têm de ser empresas tecnológicas e eficazes, e falámos também desta necessidade de adequar os produtos aos consumidores e de testar os produtos antes destes seguirem para o mercado. Há um conceito que me ficou na memória, penso que assim também, esta questão de criarmos relações emocionais, das empresas criarem relações emocionais com os clientes para que depois tudo possa funcionar da melhor forma. O objetivo deste grande evento que estamos a promover é também partilhar exemplos e boas práticas na área da transição digital das organizações públicas e privadas de diversos setores de atividade. É precisamente isso que vamos fazer neste último painel de debate desta manhã. Vamos perceber como é que a tecnologia centrada nas pessoas, como é que os espaços inteligentes estão a redefinir o setor dos serviços. Um painel que pode acompanhar em portugaldigitalsummit.pt, em SAP Vídeos e também na posição 420 do seu operador, e que conta com a moderação de Vítor Jorge, diretor da distribuição hoje. Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao painel Industries Going Digital dedicado ao Food and Smart Services. Este painel visa mostrar como a transformação tecnológica quase forçada, ou como dizia recentemente João Duque, economista e professor do ISEG, à bruta, impactou as diversas indústrias do nosso mercado. De um dia para o outro, retalhistas, alimentares e não alimentares, fabricantes dos mais diversos produtos, consumidores, serviços viram-se sujeitos a um confinamento inesperado. Tentaremos nestes 50 minutos perceber como é que as empresas se ajustaram a esta tecnologia digital e como se agora esta nova realidade se torna toda realidade. Certo é que a tecnologia centrada nas pessoas e os espaços inteligentes estão a redefinir o setor dos serviços e as empresas estão a utilizar novos métodos. Comigo tenho hoje João Silva, diretor de Marketing Portugal da Nespresso, e como isto é um evento digital, nada melhor do que ter o João Silva de forma remota. Aqui, presencialmente, tenho o Frederico Santos, Head of Digital and Innovation da Sona AMC, João Seabra, Head of Partner Operations da Glovo, e o Luís Pedro Martins, Presidente Executivo e cofundador da ZASC. Meus senhores, para começar, gostava de lançar aqui uma pergunta genérica e saber a vossa opinião em relação a estes tempos que nós vivemos e que pudessem descrever um pouco como conviveram e convivem com esta digitalização e quais os principais desafios que enfrentaram desde março, que foi quando foi conhecido o primeiro caso de Covid-19 em Portugal, e como é que esses desafios de facto foram ultrapassados. Frederico, começava por si. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. Na Sona AMC, e porque como a nossa maior atividade se relaciona com o retalho de base alimentar através do continente, como todos sabem, foi provavelmente diferente do que aconteceu para grande parte dos outros negócios, outras áreas de atividade. Tivemos imensos desafios, como é natural, porque a realidade mudou de um dia para o outro. Obviamente existem sempre planos e preparações que se podem fazer, mas quando a realidade muda de forma tão rápida, temos que também ser rápidos a reagir, a tomar decisões de forma mais rápida e mudar depressa. Isto aplica-se, obviamente, a tudo o que diz respeito ao digital, porque ganhou uma preponderância diferente, mas também, e porque continua, obviamente, a ser ainda a esmagadora maioria do número de clientes continuam a preferir os canais físicos. Obviamente, aí também houve muitas alterações e muita necessidade de ajustar
o funcionamento das operações para corresponder a esses desafios. Mas focando se calhar aqui mais no tema digital, porque sendo uma base mais pequena e tendo ganho uma preponderância tão grande, o crescimento foi brutal. E, portanto, até fica difícil enumerar todas as áreas de desafio que encontramos, mas vão desde tecnológicas, de processos, de formação das pessoas, de capacidade de meios físicos, seja para recolher os produtos na loja, seja para os levar até à casa dos clientes, mas em todas as áreas tivemos que fazer em semanas aquilo que normalmente levaria, ou dias, em muitos casos, aquilo que levaria provavelmente anos em modo normal a fazer. E portanto, eu diria, simplificando muito, foi necessário um investimento muito grande na evolução da capacidade dos sistemas que dão apoio a todas as áreas digitais, nomeadamente ao e-commerce, como é natural. Há a capacidade humana, ao número de pessoas que estão a trabalhar nas áreas mais operacionais, na recolha dos produtos, na entrega e por aí fora, e inclusivamente também nos meios físicos, e se calhar depois vamos ver aqui alguns exemplos de como é que isso também pode ser feito em parceria com muitas outras empresas no mercado e que juntos conseguimos responder melhor do que o faríamos sozinhos. João, porque isto digital é tudo muito bonito, mas há também a parte humana, não é? Quer dizer, estamos a falar de um processo, de facto, de uma transição para o digital, mas, por exemplo, no caso da Glovo, é o ser humano que vai faz a last mile para entregar o produto, a compra que o cliente fez na loja digital. Que desafios é que vocês encontraram? Porque de um dia para o outro as pessoas sentem-se confinadas, querem comprar, vão comprar e muitas das vezes assim que o clique é feito querem um toque à campainha para receber as coisas. Como é que isto se processou de facto? Sim, olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite também. O caso da Glovo, o desafio foi também muito diferente da grande maioria das empresas, ou seja, isto explotou um crescimento exponencial da pandemia no universo Glovo. Para dar aqui dois exemplos muito claros, nós nestes últimos 6 meses triplicámos o nosso número de parceiros. Quando eu falo em parceiros, falo em restaurantes, supermercados, farmácias, etc. E expandimos para mais 50 novas localidades. Portanto, isto mostra bem aqui o que foi o nosso crescimento num espaço de 6 meses. Só para dar um pequeno contexto para quem não sabe o que é a Glovo, é um marketplace dividido em 3 dimensões. Então lá temos utilizadores que querem receber alguma coisa em casa, do outro temos os parceiros que querem vender algum produto e do outro lado temos os estafetas, como referiu, que asseguram o delivery entre a loja e o utilizador final. Portanto, nós com a pandemia sentimos logo este primeiro efeito, que foi as pessoas deixaram de sair de casa e como deixaram de sair de casa começaram a recorrer muito aos nossos serviços. E sentimos também um segundo efeito logo imediato, que foi, como as pessoas deixaram de sair de casa, os parceiros, ou seja, as lojas, começaram a procurar muito e a ver no delivery como uma alternativa sustentável para os seus negócios para continuar a realizar vendas. E não até porque eles estavam preparadas. Exatamente, ninguém estava preparado e encontrou no delivery uma solução bastante válida. E o terceiro efeito que sentimos, que não foi tão imediato, foi com a economia, não vou dizer colapsar porque acho que é uma palavra muito forte, mas com a economia na situação em que está, houve muita gente, eu estou a falar neste momento dos estafetas, que viu a oportunidade de fazer entregas com o Glovo como uma oportunidade economicamente válida para terem rendimentos adicionais. Ou seja, acima de tudo, nós na Glovo olhámos para estes últimos 6 meses com um grande sentido de responsabilidade, porque sabemos que estamos a ter um impacto, de facto, muito expressivo na vida de muita gente. Portanto, quando perguntam o que foi o maior desafio foi, sem dúvida, assegurar este crescimento nestas 3 dimensões, sem comprometer a qualidade do serviço que prestamos ao utilizador final e garantir também a segurança de todos os intervenientes. Luís, marketplace para marketplace, vocês... Como é que eu hei de dizer isso? Vocês basicamente são a ponte entre alguém que está em casa e precisa de um serviço, não compra um produto, mas precisa de um serviço. Exatamente. Precisa de um pintor, precisa de um contabilista, precisa de um editor de texto, precisa de um canalizador, enfim. As pessoas confinadas em casa recorreram, de facto, às ASK ou, como o outro lado também estava confinado, também não podia prestar este serviço?
Sim, pronto. De facto, somos um marketplace de serviços, portanto, é uma plataforma que junta pessoas e empresas que procuram e que precisam de serviços com profissionais, freelancers e microempresas, essencialmente, que fornecem esses serviços. Somos agnósticos, digamos assim, no tipo de serviços, sendo que temos essencialmente 4, 5 verticais principais, como os serviços para casa, serviços para eventos, aulas e também serviços para empresas. No nosso caso, o que aconteceu essencialmente foi uma mudança algo significativa, especialmente no início, do mix de pedidos de serviço. Houve categorias que caíram bastante, como por exemplo eventos, casamentos, etc., que é uma área muito forte na nossa plataforma, mas depois houve outras verticais que subiram dramaticamente, especialmente as categorias que nós chamamos mais digitais. Os web designers, os programadores, marketing digital, mas também contabilistas, advogados, especialmente ali naquela fase do layoff e com muitas alterações às regras e às leis, houve um aumento dramático nessa categoria. Relativamente aos serviços para casa, que são essencialmente o grande bloco de serviços na ZASC, efetivamente, naqueles primeiros 15 dias, um mês, houve uma queda, mas depois as pessoas, como passam mais tempo em casa, acabam por usar mais os eletrodomésticos, as mesas, etc. Houve um boom. Mal começou a acabar o período de confinamento e até estudos apontam que foi das áreas que mais cresceram a seguir ao confinamento, foi os serviços para casa, portanto, especialmente eletrodomésticos e também pinturas e pequenos arranjos em casa, digamos assim. Já temos aqui o João Silva da Nespresso também online. João, eu colocava-lhe a mesma questão para começar esta ronda genérica e perguntar-lhe de facto quais foram os principais desafios que uma empresa como a Nespresso teve que enfrentar e como é que os solucionou a partir do dia 2 de março. Olá, bom dia a todos, boa tarde. Antes de mais, também agradecer a presença da Nespresso aqui. Não conseguimos deixar-nos identificar com muitos dos comentários que foram feitos pelos presentes. E a resposta direta a como é que nós convivemos acaba por ser semelhante. Convivemos reagindo, adaptando rapidamente, o mais eficaz possível na contingência que vivíamos, mas para isso também o traço cultural, aquilo que define posicionamento e a marca Nespresso, e que tem que ver com a centralidade do nosso cliente e do nosso consumidor. A procura de exceder todas as suas expectativas trazia-nos um desafio adicional, que era ao mesmo tempo um facilitador de tudo aquilo que nós fazíamos na adaptação aos desafios que nos encontramos. Obviamente que na parte operacional tivemos um enorme desafio e contámos aí com todos os nossos parceiros logísticos que deram uma resposta fantástica. Tivemos desafios internos das nossas equipas, que tiveram que ser, num espaço de tempo recorde, realocadas para funções provavelmente que tiveram um pedido adicional, e tendo em consideração que as nossas boutiques no início da pandemia tiveram que fechar. Portanto, esse reajuste foi feito de forma muito rápida, mas depois, a partir daí, a interação que nós temos com os nossos clientes, a transparência da relação que temos com eles e que era visível no ajuste das expectativas em relação às nossas propostas. Os tutorials que fomos fazendo a alguns clientes que eram 100% físicos e que quiseram fazer pela primeira vez uma encomenda online, tudo isso foi construindo a relação. Obviamente, em termos de comunicação também aproveitámos muito a nossa capacidade de comunicar diretamente com os nossos clientes. E, last not least, o resultado disto, que obviamente foi desafiante para todos e para todas as equipas, significou que por cada natural frustração que eventualmente existisse no início, se fosse compensada, digamos assim, por inúmeras manifestações de agradecimento pelo facto de nós termos conseguido continuar a entregar o café preferido dos nossos clientes em casa. Mas João, só uma questão, que é, a Nespresso vive muito do contacto físico, da experimentação do cliente que vai à loja
e vai comprar o seu café preferido, mas entretanto a Nespresso lança uma nova referência e é a oportunidade para esse cliente de facto de experimentar, de gostar esse novo café. Isso deixou de existir durante um certo período. Portanto, como é que se consegue manter esta experiência, este customer experience com quem está habituado a ir a uma loja e de repente ver todo o processo passar para o digital? Certíssimo. Bom, o nosso modelo, aquilo que torna a Nespresso uma marca única é a definição de omnicanalidade. E é verdade, Vítor, a forma como nós olhamos para a interação que temos com os nossos clientes e consumidores em geral é olhando para os vários touchpoints que conseguimos disponibilizar, pontos de contacto que conseguimos disponibilizar com eles através de uma perspectiva complementar. É verdade, ainda não se consegue, provavelmente conseguir-se-á, beber um café digitalmente, mas há muitas coisas que conseguimos fazer no mundo digital para permitir que a experiência seja uma experiência única. A definição de qualidade, como todos nós sabemos, é uma definição relativa, tem a ver com ultrapassar as expectativas em relação àquilo que são as dimensões, seja do produto, seja do serviço, e é aquilo que a Nespresso procura fazer sistematicamente. Exemplos concretos. A utilização da nossa aplicação como uma forma de acessibilidade é transacional, é de conveniência sim, mas funciona e foi, digamos que recomendada durante este período, proposta aos nossos clientes. O colocar um pouco daquilo que é a recomendação do nosso café favorito, que acontece de forma humana, muito naturalmente, quando estamos no boutique, mas que no mundo online é mais difícil, através de um seletor de café, que está disponível, em que os nossos clientes podem fazer 2, 3 perguntas para conseguir, de alguma forma, evoluir na sua procura do café preferido. E depois, achamos que aconteceu também aqui uma maior interação dos clientes, dos consumidores em geral, com o mundo digital, na procura de mais informação, na procura de uma comunicação mais humana, através das redes sociais, e onde o mundo digital acaba também por ter aqui e ali algumas surpresas. Exemplo, nós lançámos um café durante a pandemia, um café dentro de um conceito chamado Reviving Origins, que utilizou a tecnologia blockchain para fazer com que os nossos clientes conseguissem, inclusivamente, saber quem era o agricultor que estava por detrás daquele café. Portanto, a experiência é um bocadinho isto tudo, não é? É o acumular de surpresas ao longo dos vários pontos de contacto que o cliente vai tendo com a marca, e que quando o contacto físico, que de certa forma é, nos dias de hoje ainda, não pode ser compensado, digamos assim, não tem paralelo no outro tipo de contactos, o que fazemos é tentar ultrapassar o nível da experiência nos outros canais, através de uma experiência que naquele canal em particular é acima das expectativas, digamos assim. Exato. Agora, no final do dia, aquilo que acontece, obviamente, aquilo que nós queremos fazer é com que os nossos clientes, onde quer que estejam, consigam ter a experiência do seu café em casa. Frederico. E, portanto, essa é a experiência última do nosso modelo de negócio. Exato. Frederico, o retalho alimentar foi um dos poucos setores que não fechou. Desde a primeira hora, estado de emergência, estado de calamidade, o retalho alimentar, as lojas do retalho alimentar mantiveram-se sempre abertas. No entanto, o canal online também cresceu exponencialmente com as vendas através dos diversos sites e houve crescimentos de 50%, 60%, 70%, enfim, houve casos em que as vendas de facto triplicaram. Sendo o Frederico responsável por um departamento que tem a palavra innovation, não é? A pergunta que eu lhe coloco é: tiveram tempo para inovar alguma coisa, para trazer algo de novo neste curto espaço de tempo, ou estas inovações foram entrando ao serviço do cliente pouco a pouco? Muito bem. Eu acho que depende muito do que é que está na cabeça de cada um quando dizemos a palavra inovação. Eu diria que esta situação, se alguma coisa, exponenciou a nossa capacidade e necessidade de inovar.
porque nós fomos confrontados com situações em que os processos existentes e a forma de trabalhar normal faliu, em muitos casos. Não era suficiente para dar resposta àquilo que era o desafio com que nos deparamos. E por causa disso, tivemos em todas as áreas da empresa, desde as mais ligadas às componentes físicas na loja, como é que protegemos os nossos clientes, como é que protegemos os nossos colaboradores, como é que garantimos que os produtos estão onde são precisos e nas condições que são precisas em cada momento. Tudo isso implicou um nível de inovação incremental, mas de facto que em muitos casos teve que ser com soluções completamente diferentes daquelas que eram usadas até aquele momento, que eu diria que também foram ímpares face àquilo que é o standard. E isso replica-se diretamente também naquilo que é a realidade digital. Porque nós estamos sempre a falar de digital, mas quando chegamos ao produto físico, é fácil entender que o digital só existe com pessoas por trás, não é? Como falávamos há pouco, no caso da Glovo. Isso leva-me à questão que o João colocou há pouco, que é as novas funções dos recursos humanos dentro da mesma estrutura. Que é, uma pessoa está habituada, ou no seu dia-a-dia, durante as 8 horas ou 9 horas de trabalho, faz uma determinada função, não é? E de repente, com esta transformação digital, foi obrigada, entre aspas, não é, a ser realocada para outras funções eventualmente mais digitais, onde os seus skills não eram tão afinados. Então... Isso também se passou dentro do vosso universo? Como é que as próprias pessoas lidaram com esta situação? Não, sem dúvida, aconteceu e obviamente, como já percebemos, o nosso negócio, apesar de tudo, manteve-se muito ligado ao seu core. O que aconteceu foi que, de facto, houve áreas que perderam temporariamente algum foco e as pessoas que tipicamente trabalham essas áreas tiveram a oportunidade de contribuir para o esforço global que a empresa estava a fazer de outras formas, de formas muito diretas, por exemplo, de poder trabalhar nos nossos centros de apoio ao cliente, não é? Em que os clientes nos ligam, nos escrevem com dificuldades que houve, não é? Por causa das mudanças que tivemos que fazer. Foi um caso direto e óbvio em que nós conseguimos, de facto, realocar muita gente que trabalhava em serviços centrais, em áreas que não estavam tão debaixo de foco nessa altura, para esse tipo de atividades. Mas tivemos, inclusivamente, vários colegas, eu próprio, nos primeiros dias, quando ainda estávamos a tentar perceber o que estava a acontecer, que fomos trabalhar para as lojas, ajudar os nossos colegas nas lojas a repor as prateleiras, a garantir que a loja estava pronta para os clientes, a redistribuir da melhor forma os estoques que, felizmente, sempre existiram, apesar dos receios naturais dos clientes. Portanto, acho que foi um processo e, obviamente, devido ao excelente trabalho de várias pessoas dentro da organização, que acabou por parecer muito seamless, muito simples, porque as coisas realocaram-se, reajustaram-se. Tivemos essa sorte, não é, do nosso core não se transformar e, portanto, foi necessário fazer ajustes para melhor servir o cliente, pôr os produtos nos sítios em que eles precisavam e, em alguns casos, como no caso do e-commerce e das compras online, aí sim, de facto, fazer transformações bastante mais profundas, porque efetivamente não multiplicamos, não foi uma subida de 50 nem 60, houve alturas em que foi multiplicar por 6, 7 o número de encomendas diárias face a anos anteriores. Mas essa entreajuda quase que faz lembrar aquela máxima dos mosqueteiros, um por todos, todos por um, não é? Não, sem dúvida, sem dúvida. Isso sente-se. Acho que é uma característica do ser humano como um todo e isso vê-se nestas organizações e na nossa, felizmente, isso vê-se muito, que é quando é preciso ajudar, estamos lá todos para isso. João, vocês faziam a ponte entre aqueles senhores e o cliente que estava em casa, de repente viram-se também ávidos de recursos humanos para fazer esse transporte. Este período que passou, de alguma forma, trouxe-vos ensinamentos para o futuro? Eu não queria lhe chamar uma segunda vaga ou o final da primeira ou uma terceira, mas estas análises preditivas fazem com que, e estamos-nos a aproximar, por exemplo, da Black Friday e até da iniciativa da ACEP e também o dias de compra na net, o Natal, estas análises preditivas de facto vão facilitar
o vosso trabalho no futuro, ou de facto isto é uma coisa que não há análise preditiva que possa haver para ajudar? Sim, ou seja, a pandemia veio acelerar aqui uma data de coisas. Entre elas, como disse há pouco, nós tivemos que dar vazão a toda esta entrada de novos parceiros. Nós na altura não tínhamos, mas hoje em dia já temos um flow de onboarding automático, onde qualquer parceiro se pode inscrever na aplicação e passar por todo o processo sem falar com ninguém, porque o nosso foco é que eles estejam o mais rápido possível na aplicação para poder gerar vendas nesta altura complicada. E isto melhorou bastante os nossos tempos de onboarding. Atualmente, um parceiro consegue submeter contrato, criar menus para a loja, etc., tudo virtualmente. Hoje em dia, nestes 6 meses, já conseguimos, desde criar isto até tornar um ponto de eficiência, que já conseguimos fazer desde que se inscreve até que começa a gerar vendas, entre 10 e 15 dias, o que já é bastante. E antigamente era? Antigamente nós não tínhamos este processo automático, portanto era mais demoroso e dependia também um bocadinho da capacidade da equipa. Mas como disse bem, houve várias coisas que nós tivemos que fazer a nível preditivo e a nível de sistema, vários avanços tecnológicos para conseguirmos garantir que consigamos em momentos de grande saturação entregar um bom serviço aos utilizadores. E aqui fizemos várias coisas, vou dar 2 ou 3 exemplos de avanços tecnológicos que tivemos nesta altura. Um deles é aquilo que nós chamamos de bundling. O que é bundling? É um estafeta ir a um restaurante e conseguir levar 2 pedidos ao mesmo tempo para 2 utilizadores. Isto a nível de algoritmo é obviamente complicado, porque temos que assegurar que os 2 utilizadores estão relativamente perto um do outro para que isto possa acontecer, para não comprometer a qualidade do serviço. Mas nós também sabemos que uma mochila em média estava 20% do espaço utilizado, e, portanto há aqui claramente margem de manobra se conseguirmos do outro lado garantir a boa experiência para o utilizador, porque no fim é bom para o estafeta porque faz 2 entregas numa viagem só, e é bom para o utilizador porque há um estafeta que fica livre em grandes períodos de saturação, quando nesta altura teriam 2. E é boa para a sustentabilidade. E é boa para a mobilidade. Exatamente. Portanto, é boa no geral. Outro avanço tecnológico que fizemos foi aquilo que nós chamamos também de raios dinâmicos. Ou seja, uma loja, como está configurada na Glovo, é que entrega para um certo raio. E está virtualmente configurado. Atualmente, como a pandemia acelerou muito e tivemos momentos de muita saturação, dizemos um momento em que os estafetas estão todos ou praticamente todos ocupados, estes raios automaticamente diminuem para garantirmos, por um lado, que asseguramos uma boa experiência para o utilizador por termos tempos de entrega mais curtos, mas também que salvamos um bocadinho as lojas em momentos de grande pico para conseguir garantir que operam de forma eficiente. Uma coisa que também desenvolvemos foi aquilo que nós chamamos de um bot de saturação. O nosso algoritmo já consegue também prever qual é que é o número máximo de pedidos que uma loja consegue receber ao mesmo tempo para que as operações não entrem num caos absoluto. Mas isso aí tem que haver uma partilha de dados entre, por exemplo, Glovo e Sona AMC. Exatamente. Vocês de facto saberem que aquele pico atinge nesta ou naquela altura. Exatamente. Nós em sistema já conseguimos ver quais é que são os tempos de espera entre cada pedido, etc. E conseguimos perceber qual é que é o momento em que isto começa a entrar em tilt. E então a loja fecha temporariamente até chegar a um número que nós consideramos que é outra vez sustentável para abrir e dar uma boa experiência ao utilizador. Mas no fundo não queria também deixar de dizer que, para além destes avanços tecnológicos todos, soubemos voltar atrás no tempo quando foi preciso. Por exemplo, uma coisa que nós reparámos, e nós queríamos democratizar o acesso à Glovo nesta altura de pandemia. E há muita gente que não tem acesso, ou porque não tem um smartphone, ou porque não sabe utilizar, no caso das pessoas de idade, e criámos também uma linha telefónica que permite que qualquer pessoa possa fazer um pedido através da Glovo sem ter que ter a aplicação instalada. Portanto, o digital a dar um passo atrás. A dar um passo atrás no sentido da democratização da aplicação. Portanto, no fim, este foi sempre o nosso intuito, foi democratizar, chegar ao máximo número de pessoas, conseguindo aumentar a eficiência, de um lado, com toda esta saturação e picos, mas também conseguir acelerar o processo de onboarding de toda a gente na aplicação. Luís, a Zask é um marketplace, uma plataforma que já nasceu digital. Portanto, não houve uma necessidade de transformar esta empresa, esta startup, do físico para o digital. O digital foi a sua essência. A minha pergunta é, da criação da Zask até estes dias, qual foram, de facto, os passos digitais de maior relevo na transformação tecnológica e digital da Zask?
há alguma diferença do que é feito hoje digitalmente do que era a Vesask que nasceu em 2012. Há 8 anos, os tempos de espera em relação, por exemplo, um caso também aqui com a Glovo, os tempos de espera são sempre algo muito difíceis de chegar também à necessidade e à exigência do cliente. Os tempos de espera conseguiram encurtá-los, entraram mais profissionais na plataforma. Como é que se processou de facto esta transformação? Transformação, eu não diria transformação, foi melhoria tecnológica. Não é transformação digital, porque nascemos e o nosso negócio é 100% digital, digamos assim. Se bem que depois, claramente, e especialmente em alguns tipos de serviços, nomeadamente os serviços para casa, têm a componente humana fortíssima. A resposta à sua pergunta é radicalmente, não é? Estas plataformas, aliás, o bom do digital é que, ao contrário, eventualmente, do offline, conseguem ter acesso a muitos dados e assim conseguem tomar a chamada data-driven decisions, não é? Decisões com base em dados e não com base em opiniões que podem estar certas ou não. E isso faz com que as decisões sejam muito mais vezes acertadas. Mas também faz com que se mude muito mais e muito mais frequentemente. O tempo de reação tem que ser superior, não é? O tempo de reação é muito superior porque tem-se muitos mais dados para se poder decidir. Portanto, a evolução é radical, não só no user interface, portanto, naquilo que o utilizador vê, como na experiência do utilizador dentro da plataforma, como na experiência não só dentro da plataforma, porque isto depois são serviços que acabam no offline, em estratégias de marketing, em modelos de negócio, portanto, na proposta de valor. A mudança é radical e continua a haver todos os dias. Eu posso lhe dizer, todas as semanas temos uma release nova, à semelhança como, por exemplo, a Glovo. Sempre que vai usar a Glovo, de vez em quando, ou muito frequentemente, tem um update, não é? Portanto, com bugs corrigidos, novas funcionalidades. Aliás, acabou-se agora de se falar em novas funcionalidades que foram implantadas nos últimos meses. Com a Zask é igual. Nós, no nosso caso, estamos a dar cada vez mais importância à experiência do utilizador, não só em fazer o matchmaking perfeito entre a pessoa que precisa de um serviço e o profissional, mas também ajudar ao longo do processo, percebendo cada vez mais do processo. Vou-lhe dar um exemplo. Nos serviços para casa é normal, tradicionalmente contratam-se obras que custam às vezes milhares de euros e não se faz um contrato. Isso depois acaba por poder causar alguns problemas, tanto ao profissional como ao cliente. Portanto, providenciar esse contrato, dar esse contrato na plataforma, para depois, se houver algum problema, podemos sempre remeter para o contrato. E se houver algum problema, podemos fazer essa mediação, etc, etc. Portanto, é uma mudança radical dessa perspectiva. João, uma questão que se coloca sempre no digital é, muitas vezes, a questão da fidelização. Como manter um cliente, um consumidor fiel, sabendo que as redes sociais e os sites e as aplicações fazem com que não só as gerações mais idosas, mas principalmente as gerações mais novas, os millennials e não só, queiram tudo não para hoje, mas para ontem. E muitas das vezes percorrem estes espaços digitais à procura da melhor oferta. A minha pergunta é: como manter um cliente e um consumidor fiel à marca, ao produto, às novidades, aos conteúdos, aos lançamentos, quando nós, num swipe, conseguimos estar numa outra aplicação ou noutro site, não com o mesmo produto, mas a fazer a comparação com um produto da concorrência, a fazer comparação de preços, etc, etc. Esta pergunta, e ainda agora falávamos de temas tecnológicos que são, sabemos nós, fundamentais para as operações e para, por vezes, dar aos nossos clientes e aos consumidores algo que nem eles próprios têm consciência que estamos a dar.
mas o tema da fidelização é fundamental, tem toda a razão. E uma das leituras que nós, na Expresso, fizemos durante este período é que os consumidores em geral estavam muito mais propensos e permeáveis à reflexão sobre temas muito mais profundos e que tocam a relação que eles próprios têm com a marca, nomeadamente o tema da sustentabilidade. É incrível, mas esta situação em que todos nós nos encontramos e que, de facto, tem vantagens do ponto de vista da aceleração do tema digital, mas ao mesmo tempo traz também uma muito maior consciência da parte do consumidor quando toma a decisão sobre que marca vai comprar, com que marca é que se vai envolver. Partindo daqui, isto obviamente significa para todas as empresas e marcas um enorme sentido de responsabilidade. E na Expresso temos tido desde sempre no seu ADN uma série de pressupostos, enfim, que têm a ver com a tal preocupação de sustentabilidade. Encontramos também aqui uma necessidade de continuar a fazer ainda melhor aquilo que já fazíamos e dar a conhecer aos nossos consumidores, abrir ainda mais a porta da nossa empresa a todas as iniciativas que temos vindo a fazer. Algumas inauguramos este ano e têm a ver exatamente com este tema do e-commerce. Concretamente, nós em julho iniciámos um piloto em Lisboa de entregas verdes com veículos elétricos através do nosso parceiro, um dos nossos parceiros de distribuição, o CTT. É um serviço que não tem custos adicionais, é uma entrega standard, mas revela concretamente a preocupação e o propósito da nossa marca em relação ao tema da sustentabilidade. Ao mesmo tempo que reforçamos a comunicação sobre a possibilidade de fazer a devolução das cápsulas usadas no momento da entrega da encomenda, com sacos que inauguramos este ano, que desenvolvemos de novo, que já incluem 70% de materiais reciclados e que são eles próprios recicláveis. Isto para dar alguns exemplos de iniciativas muito concretas aqui no nosso mercado e que, de alguma forma, explicam ao cliente a razão pela qual ele pode ser fiel à marca na Expresso. Para não falar já em temas muito mais profundos e que têm a ver com a marca em geral e não têm a ver diretamente com o tema da digitalização, já que também este verão anunciámos a primeira cápsula com 80% de alumínio reciclado e há coisa de 2 semanas a Nespresso anunciou um compromisso de ser neutralmente carbónica, de carbon neutrality, em 2022. Portanto, o mundo digital, neste contexto, o que faz? Abre a porta, como dizia há pouco, as redes sociais. Estas questões paralelas, desculpe-me o termo, mas ao simples facto de vender café ou vender cápsulas de café, são cada vez mais importantes. Falou-me da sustentabilidade, falou-me do conteúdo. É por aí que muitas vezes, ou a maior parte das vezes, as empresas agora neste universo digital de facto conseguem captar a atenção do cliente? A Expresso acredita fundamentalmente que sim, que não há nenhum tipo de iniciativa, não há nenhum tipo de decisão que não tenha que ter na sua gênese, seja ela digital ou não, uma componente fortíssima de sustentabilidade. E, portanto, até aqui, repito, o digital é um facilitador, não é? Porque há pouco referi a tecnologia blockchain para conseguirmos aprofundar a informação que temos sobre um produto. O digital proporciona ao cliente, ao consumidor em geral, um acesso à informação que nunca teve e uma decisão clara, elaborada sobre que produto, que marca é que vai querer adquirir, digital ou fisicamente. Mas digamos que claramente é por aí que nós achamos que a tal lealdade que há pouco falava vai passar. Depois, dito isto, sim, estamos sistematicamente a trabalhar na melhoria das nossas promessas de entrega, na rapidez, na nossa relação com o cliente, isto é, ouvir o nosso cliente, interagindo com ele e dando-lhe a resposta e o controle sobre a interação que tem com a marca. Tudo isso vai acontecer, mas voltando ao princípio da resposta, quando queremos dar um significado à relação que um cliente e um consumidor tem com a marca, o tema da sustentabilidade é cada vez mais importante. Frederico, esta questão de ouvir o cliente, ainda ontem no painel eu ouvi que muitas das vezes o período ou o facto de um cliente efetuar uma reclamação pode ser
uma ferramenta ou pode ser a oportunidade que se pode ter, de facto, para fidelizar ainda mais ou captar um cliente. Esta transformação digital, esta aposta na tecnologia, é facilitadora no que diz respeito ao contacto com o cliente, a ouvir o cliente para o manter fiel? Sem dúvida nenhuma. Eu diria que essa é uma das grandes mais-valias para quem de facto se preocupa e trabalha a experiência de cliente e para garantir que ela é o melhor possível. O digital traz vantagens muito significativas. Quanto mais não seja, como já falamos, porque temos muito mais dados sobre os quais podemos entender padrões, coisas que possam não estar a funcionar e a partir daí tomar decisão de alterar algum processo, alguma forma de fazer as coisas que esteja a trazer alguma dificuldade adicional aos processos. Mas eu diria que provavelmente se divide em duas grandes dimensões. Uma primeira dimensão, e que provavelmente grande parte do valor virá daqui, é de fazer com que essas situações nem ocorram. Por exemplo, muitos dos contactos que nós temos dos clientes é para nos pedir para resolver coisas relativamente simples. Alterar um horário, utilizar um cupão que se esqueceram de utilizar no momento em que fizeram a sua compra, esqueceram-se de associar o cartão Continente àquela compra em particular e, portanto, não puderam ter todos os benefícios que daí vêm associados. Mas essa interação é feita como? Online, Ora, telefone, como? É exatamente esse o ponto, que é, obviamente, historicamente, isto nasce com um contacto pessoal numa loja, num balcão de informação. Evolui naturalmente depois para contacto pessoal, mas através do telefone ou através de um e-mail, mas obviamente se nós conseguirmos dar ao cliente, como já damos hoje em várias das coisas que eu referi, a capacidade de por si só, através de um canal digital, e resolver a situação, isso evita o problema. Portanto, ele não resolve o problema, ele evita o problema porque eu esqueci-me de associar um cupão, vou à aplicação do cartão Continente, seleciono a transação e o cupão e está resolvido, está associado. Esse é uma das vertentes, não é? Depois há uma outra vertente de perceber aquilo que é a dinâmica do cliente, que nem vou para o resolver os problemas, porque isso já existe há muito tempo, existem formas de o fazer, mas o de perceber com o que é que o cliente está satisfeito e com o que é que o cliente não está satisfeito no nosso processo e na nossa forma de trabalhar. A simples questão de fazer uma avaliação de gostei disto, 5 estrelas, 3 estrelas, 1 estrela, no contexto de compra. Já é mau. Exatamente, mas lá está, ela está lá exatamente para nos chamar a atenção. Claro. Para nos chamar a atenção. Se um cliente fica suficientemente insatisfeito para classificar o que quer que seja com 1 estrela, isso é um foco de atenção, naturalmente. E isso não tem que ser com estrelas. Nós vemos isso, por exemplo, com as interações que temos com os nossos clientes nas redes sociais, em que os nossos clientes se queixam de situações que, infelizmente, lhes aconteceram e nós, proativamente, mesmo através desse canal, obviamente pedindo-lhes para ir para um canal mais reservado, para não expor sequer a sua privacidade, resolvermos a situação, independentemente de para onde ela nos chega. Mas hoje conseguimos ter acesso a mais situações de insatisfação que se calhar antes ficavam escondidas, não é, no nosso contexto pessoal e que agora são mais expostas e dá-nos a oportunidade de tentar aproveitar exatamente para não evitar o problema porque ele já aconteceu, mas utilizá-lo como uma nova oportunidade para demonstrar que nós estamos lá para melhor servir o cliente. João, este campo da personalização cada vez é mais importante. Porque é a personalização do serviço, é a personalização da compra, é a personalização da entrega. Porque eu posso querer que a entrega seja efetuada hoje aqui, ao 12h50, mas também posso querer que a entrega possa ser feita na rua Barata Salgueiro às 13h30, no escritório. Portanto, esta personalização no digital cada vez mais importante. Como é que vocês, e há pouco, como o Luís dizia, estes updates e estes upgrades são feitos basicamente, eu não digo diário, mas semanalmente, eventualmente são feitos. Portanto, quem visita hoje uma app como a Glovo tem possibilidade de facto de personalizar esse serviço. Sim, nós estamos a caminhar cada vez mais para esse mundo. Acho que ainda não estamos lá, mas vamos estar. Ou seja, vou-lhe dar um exemplo. Quando abre a aplicação e vai à secção dos restaurantes, uma pessoa que peça todos os dias saladas,
a ideia é que o top de restaurantes que vê seja diferente de uma pessoa que come todos os dias hambúrgueres. Isto já acontece, por exemplo, também no mundo das redes sociais, em que o meu feed no Facebook é diferente, provavelmente, de qualquer um de vocês, porque temos gostos e interesses diferentes. Portanto, nós estamos a querer caminhar muito para esse mundo da personalização, muito no sentido que nós, Glovo, queremos posicionar para ser uma solução do dia-a-dia das pessoas. Isto passa por outro tipo de ações. Nós já temos, por exemplo, um programa também chamado Glovo Prime, em que se paga 7,99€ por mês, não paga mais nenhuma taxa de entrega. Ou seja, nós queremos aqui muito aumentar a recorrência e a frequência com que os utilizadores pedem para poder nos tornar uma solução do dia-a-dia. Mas aí tocou num aspecto que cada vez é mais importante e relevante quando se fala da last mile, que é a entrega ao consumidor, que é o facto do consumidor, eu não diria 90%, mas se calhar 99%, não querer pagar mais por um serviço de entrega. Exatamente. Como é que se dá a volta a esta? Exatamente. Portanto, este serviço Glovo Prime é um bocadinho para contornar isso, ou seja, pagam um FII por mês e a única coisa que paga é o valor dos produtos, mas estamos a caminhar também noutros sentidos para garantir que somos mais acessíveis e que somos mais rápidos. Todos aqueles avanços tecnológicos que falei há pouco caminham exatamente nesse sentido, ou seja, aquilo que nós queremos garantir é que, à medida que estamos a crescer muito também o número de parceiros, conseguimos ter uma capilaridade super relevante nas cidades para encurtar distâncias com os utilizadores e todos estes avanços tecnológicos que nos permitem ser operacionalmente mais eficientes vão levar a que nós também consigamos, do nosso lado, ser do lado cost também mais eficiente para poder chegar ao local onde os utilizadores querem, para podermos passar a ser uma solução do dia-a-dia. Luís, a prestação de serviços é muitas vezes o Sr. José, que está na plataforma da ZASC, e a senhora Felisbela, que precisa de um canalizador ou de um pintor. Uma das formas de prestar um serviço digital poderá passar no futuro, em vez de mandar o Sr. José canalizador à casa da Sra. Felisbela, disponibilizar-lhe um tutorial para, eventualmente não ela, mas o filho ou o marido, fazer o serviço que aquela pessoa ia prestar à casa? Devido, quer dizer, depende. O do it yourself é conteúdo que nós temos no nosso site. Foi um dos setores que também mais cresceu durante este período. Não necessariamente. Eu acho que aquilo que aconteceu de forma genérica é que as pessoas foram obrigadas, à bruta, como estava a dizer, a ter mais confiança nas plataformas digitais. E começaram a usar mais e deram confiança, tanto do lado da procura como do lado da oferta, no nosso caso, do lado dos prestadores de serviço. Até porque houve um aumento do desemprego e as pessoas tinham que se virar para qualquer lado, e na ZASC é uma forma viável, economicamente viável, de começar o seu negócio por conta própria. E por outro lado também as empresas precisaram cada vez mais de se enfocar nos seus processos core e, portanto, usar mais o outsourcing para, e portanto assim, conseguir ter uma estrutura de custos mais variável e menos fixa e, portanto, um risco operacional mais baixo. Eu acho que, de facto, houve um aumento da procura dos serviços digitais. Porquê? Porque as empresas viram-se obrigadas, de repente, a criar canais online, a entrar em marketplaces, etc., e precisaram de ajuda. Relativamente aos tutoriais, o que nós efetivamente observámos foi, numa primeira fase, a assistência técnica era muito por telefone. E nós também começámos a encaminhar as pessoas quase para fazer uma call, porque às vezes basta desligar aquele botão ou um eletrodoméstico qualquer, a deslocação não é assim tão precisa e com 2, 3 dicas por parte do técnico a pessoa resolve o problema. E isso aconteceu muito, ainda que aquilo que nós observamos é que este tipo de serviços, especialmente os serviços para casa, a necessidade não baixou, antes pelo contrário, aumentou. E pronto, isso também acaba por aumentar a nossa responsabilidade, não só para as pessoas que estão a recorrer à ZASC para ter rendimento
isso aumenta muito a nossa responsabilidade à semelhança ali um bocadinho da Glovo, mas também pelo aumento da procura que estamos a ter na ZASC. Nós temos 3 minutos e eu queria colocar a seguinte questão aos 3 para serem o mais breve possível na resposta, para depois ainda lançar uma última questão. Em 2019 eu entrevistei um especialista em inteligência artificial que esteve em visita a Portugal, o Jim Stolz, que me dizia que as organizações são ricas em dados, mas pobres em informação. A questão é que esta digitalização trouxe uma maior capacidade de captar, recolher, armazenar e trabalhar os dados. A questão que eu coloco é, com as skills internas que as empresas atualmente têm, esta informação ou estes dados que obtém, consegue transformá-los em informação válida para os seus negócios? João, comece por si, telegráfico, se faz favor. Sim e não, eu percebo o tema. Dados por si só não são significado de decisões relevantes. Eu diria que, partindo dos dados, a pergunta seguinte é o que é que o consumidor pretende? O que é que o nosso cliente pretende? E é dessa relação entre aquilo que os dados nos dizem e o encaixe de vários dados, a construção de insights e ouvir o consumidor, perceber exatamente aquilo que é relevante para ele, é daí que saem decisões de gestão que trazem valor ao negócio. Frederico. Focando no tema das pessoas e das capacidades, eu diria que houve um twist aí à questão que era a capacidade interna, e eu diria que, em grande medida, uma das formas de contornar, por vezes, essa dificuldade é, novamente, criar parcerias com quem é especialista na área e consegue ajudar-nos a acelerar a retirada de valor desse tipo de dados e torná-los, lá está, em informação acionável para melhorar a conveniência para o cliente, para simplificar o processo de compra e por aí fora. O nosso foco tem sido de ir criando essas capacidades à medida que existe essa exigência crescente que existe, obviamente, e as oportunidades de análise, e existem no mercado as soluções, seja via contratação de recursos especializados, seja via parceiros, para fazer isso acontecer. João. Sim, nós sem dados seríamos operacionalmente zero eficientes, ou seja, nós do lado dos estafetas, nós precisamos de saber prever qual é que vai ser o número de ordens que vamos ter a cada momento para poder ser eficientes e fazermos alocações, ou seja, sem dados, o que correria é que nos momentos de pico provavelmente a coisa correria bastante mal. Lá se foram as análises preditivas, não é? Exatamente, portanto para nós é sem dúvida fundamental e sem isso não conseguiríamos. Luís. Sim, eu concordo que há muito mais dados do que a nossa capacidade de analisar. E eu acho que, eu acho que vai ser sempre assim, não é? Porque estas organizações, especialmente as que nasceram no digital, são ávidas de dados. Na minha opinião, há também falta de skills no mercado para estas posições, especialmente em Portugal. Product Managers, Data Analysts, não é normal encontrar, porque não há assim também tantas plataformas que tenham essas componentes em Portugal. Muitas vezes essas componentes estão nos headquarters, que não em Portugal. Claro. Chegamos ao fim deste painel dedicado ao Food and Smart Services. Quero agradecer à CEPI o convite para moderar esta conversa e as presenças do João Silva, Frederico Santos, do João Seabra e do Luís Pedro Martins. Há muito mais para ouvir neste Portugal Digital Summit 2020, por isso fico por aí. Boa tarde.